not as children, como filhos, but as mature. mas não como crianças, mas como maduros. We thank you Nós te agradecemos for the precious blood of Jesus. pelo precioso sangue de Jesus. Hallelujah to Jesus. Aleluia, Jesus. You are Lord. O Senhor é Deus. You are Lord over this meeting. Você é Senhor nessa reunião. You are Lord over our O hearts. Senhor é Senhor dos nossos corações. Have your way here. Que a sua vontade seja feita aqui. Come to worship you. Nós viemos para te adorar. Holy Spirit, Espírito Santo, you are the teacher. o Senhor é o mestre. We give you all the glory. Nós te damos toda a glória. We give you all the honor. Nós te damos toda a We honra. give you all the praise. Nós te damos todo o If you louvor. believe me, say E se amen. você crê nisso, diz amém. Come on, give the Lord a clap. Aplauda ao Come Senhor. on, give the Lord a clap. Aplauda ao Senhor. You're not here to listen to Vocês me. não estão aqui para me ouvir. You're not here to listen to me. Vocês não estão aqui para You're me here to hear ouvir. what the voice of the Lord says. Vocês estão aqui para ouvir o que a voz do Senhor diz. We just have the privilege Nós só temos o privilégio to speak, de falar, to be used. de ser usados. But we need Him to give all the glory Mas to nós Him. temos que dar toda a glória a Ele. Thank the worship team. Come on. Obrigado à equipe de louvor e Aleluia. adoração. Obrigado. Before you sit down, Antes de vocês se sentarem, just want to give honor where honor is due. eu quero dar a honra a quem a honra é devida. I want to thank Pastor Celia, Quero agradecer ao pastor Pastor Célio, Deborah, a pastora Débora, Pastor Nabs, pastor Nabs, Darelli, a Pastor pastora Darelli, Adriele, Serge. Sérgio. He's the hardest working man I know. Ele é um cara que trabalha muito duro, que eu conheço. Bianca, A Bianca. you're blessed. Vocês são uma bênção. I just want to say thank you. E eu quero dizer muito obrigado. I was just saying to Pastor Eu Celia, estava dizendo para o pastor Célio uns minutos atrás, when we flew into Brazil, quando nós voamos aqui para o Brasil, it's like I came home. é como se eu estivesse vindo para casa. This is home. Isso aqui é em casa. Your family, Vocês são família. I'm not a preacher. Eu não sou um pregador. I'm your brother. Eu sou seu irmão. You're my family. Vocês são minha família. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. We had a wonderful time in Australia. Nós tivemos tempos maravilhosos na Austrália quando o pastor Thank Célio you foi. for releasing Pastor Celia. Obrigado por liberarem o pastor Célio para ir. He really stretched us. Ele realmente nos esticou, nos fez crescer. He did not hold back. E ele não reteve nada. He told us and spoke to us Ele falou conosco, nos ensinou what we needed to o hear. que nós precisávamos ouvir. Sometimes we don't want to hear what we need to hear. Algumas vezes nós não queremos ouvir o que precisamos. You know, when I left the hotel, Quando eu saí do hotel, Pastor Anthony o pastor Anthony, says, "Wow, ele falou assim: "Uau, nice suit." que terno bonito". And I said to him, "I'm going to a funeral." E eu disse para ele: "Eu estou indo para um funeral". I was joking Eu estava brincando com ele, era until I uma sat piada. there during worship, Até que eu sentei ali durante o louvor and Jesus said, e Jesus disse, "The Lord said, e o Senhor disse, I'm not joking. eu não estou We're brincando, dying here today. nós estamos morrendo aqui We're hoje. going to die for the Nós rest of vamos the week." morrer Because durante if o we resto da die, semana. he lives, Porque se amen? nós morrermos, Ele vive. Amém? You can be seated. Vocês podem se sentar agora. Hallelujah. Not only did Pastor Celia steal my suit, Não só o pastor Célio roubou o meu terno, he stole my message. como ele roubou a minha pregação, a minha mensagem. So I'll see you next year. Bye bye. Então vejo vocês ano que vem. Tchau, tchau. In the time I have, No tempo que eu tenho, I want to share my heart. eu quero compartilhar meu coração com vocês. You know, in 2020, Em 2020, I was sitting at home, eu estava sentado lá na minha casa and my son, e o meu filho, John Daniel, John Daniel, he looked at me ele olhou para mim, out of nowhere do nada, and asked me a question. e me fez uma pergunta. Dad, Pai, when we get baptized in the Holy Spirit and fire, quando nós somos batizados no Espírito Santo e no fogo, is it one fire é um fogo or many fires? ou são muitos fogos? Because how can everyone have one fire? Porque como todo mundo pode ser batizado em fogo e ter fogo? I said, that's a good E question. eu falei, meu filho, que pergunta boa. And I said to him, E aí eu disse a ele, if we were to light a fire now, se a gente acender uma fogueira agora put the wood e colocar madeira ali, and the fire's burning, e a madeira está queimando, o fogo está forte, and I get a timber e aí eu vou lá e pego um pedaço de madeira and I put it in the e fire coloco dentro do fogo, and it catches a light, e aí eu pego uma chama, and I get another timber e aí eu pego um outro pedaço de madeira, coloco no fogo, and that catches a light, e aquele outro pedaço de madeira também fica com fogo, and I get another e timber eu pego outro pedaço de madeira and it catches a light. e pego o fogo. You have one fire Você tem somente um fogo, but many flames. mas você tem muitas chamas. And what the Lord is doing, E o que o Senhor está it's fazendo the same fire, é que há só um it's the fogo, same spirit, há um só Espírito, but there's many of us mas há muitos de nós to carry the flame. para carregar essa chama.
Amen? Amém? You know, in Mark, E no livro de Marcos, talks about the seed fala sobre a semente being sown sendo semeada on good soil. em solo bom. Are we good soil here today? Será que nós somos solo bom aqui hoje? Because the Bible says Porque a Bíblia diz que you receive você recebe 30, a 30 60, e você produz a and 30, 100-fold. 60 e a 100 por um. We, E nós as believers, como crentes, in these last days, nos últimos dias, we have the capacity nós temos a capacidade to produce de produzir not just 30, não somente a 30, not just 60, não somente a 60, but 100-fold. mas a 100 por um. We use that for giving, E nós usamos essa analogia sempre para ensinar sobre dar, sobre ofertar. but it's more than that. Mas significa muito mais do que See, isso. the principle of the threefold Porque o princípio de proporção da sua produção is to understand é entender. we as believers, Nós como crentes, God has given us His best. Deus tem nos dado o seu melhor. He hasn't withheld Ele não anything. tem retido nada de nós. He gave us His one and only begotten Ele nos Son deu o seu unigênito filho on the cross. na cruz. What we did not deserve, Mas nós não merecíamos, we got. mas nós And recebemos. what He did not deserve, E o que ele não merecia, He received. ele recebeu. For the Bible says, Então a Bíblia diz He who knew no sin que aquele que não conhecia o pecado became sin, se tornou pecado, that we para que nós can become the righteousness of pudéssemos nos God. tornar justificados por Deus. The Bible says it's a finished work. E a Bíblia diz que isso é uma obra acabada. See, Jesus finished the work. Então a obra acabada de Jesus So there's a problem here. tem um problema só aqui. Why aren't we producing O que estamos produzindo? 100-fold? Por que não estamos produzindo 100 por um? I want to show you E something. eu quero compartilhar algo com você. In the book of Acts, No livro de Atos, it talks about the disciples fala sobre os discípulos being in the upper room. estando lá naquele cenáculo. There was 120 in the upper room. Tinha 120 lá naquele cenáculo. But my Bible tells me Mas a minha Bíblia me diz that Jesus que Jesus, appeared not only to the 12 ele não apareceu só para os 12 or the 11, ou para 11. He also appeared to 500 people. Ele também apareceu para 500 pessoas. And I'm assuming E eu estou presumindo that what he told the disciples, que o que ele disse aos he discípulos told to every person. é o mesmo que ele disse para todas as That he pessoas appeared to. que ele apareceu para elas. Because we know Porque nós sabemos if he only told the 12 que se ele só tivesse dito aos 12 or the 11, ou aos 11, that there was 120 in the upper room. não haveriam 120 talvez lá no cenáculo. So he appeared to 500 Então ele apareceu para 500 and said, wait for the e promise to disse: come. espere, porque a promessa vai vir. But there was only 120 in the upper room. Mas lá naquele cenáculo só havia 120. My question is, E a minha pergunta para você what é: happened to the other o que 280? aconteceu com os outros 380? Where were the other people that Jesus appeared to? Aonde estavam as outras pessoas que Jesus apareceu para elas? These weren't just any people. Isso não, eles não eram quaisquer These people pessoas. saw the resurrected Essas Christ. pessoas viram o Cristo ressuscitado. He saw the resurrected Christ from the dead. Eles viram Cristo ressuscitar dos mortos. And he appeared to 500. E ele apareceu para 500 pessoas. But see, some believed his words. Mas alguns creram em suas palavras. And they were all together in one accord. E eles andavam juntos em um só propósito. And there was 120 only in the upper room. Mas lá no cenáculo só haviam 120. So when God reveals something to you, Então quando Deus revela algo a você, he doesn't just reveal it, Ele não só revela, he always gives you instructions. mas Ele te dá também instruções. Is that true? Não é verdade? If we get an instruction Se você recebe uma instrução from the Lord, do Senhor, whatever he says tudo o que Ele diz is going to come to pass. vai acontecer. He said, wait for the Ele promise. disse: espere pela promessa. And when the Holy Spirit E comes, quando o Espírito Santo vem, you receive power. vocês vão receber poder. Well, only 120 Mas só 120 took heed, ouviram, listened. deram And ouvidos obeyed. e obedeceram. And when the Holy Spirit fell, E quando o Espírito Santo veio sobre eles, the Bible says it fell a Bíblia diz que ele caiu sobre eles at the start of Pentecost, no dia de Pentecostes, in the third hour, na Third terceira hora, meaning 6 o'clock in the morning. significando 6 da manhã. There's something about that. E tem algo sobre isso. You got to remember, Você tem que se lembrar the 120 in the upper room que aqueles 120 que estavam no cenáculo were Jews. eram judeus. The 500 he appeared E to os 500 para os quais ele apareceu were Jews. eram judeus também. Isn't it interesting? Não é interessante isso?
did the 120 que 120 that obeyed the Lord's que instructions, obedeceram às instruções do Senhor they received receberam the first fruits of the os resurrection. primeiros frutos da ressurreição. They received the baptism of the Holy Spirit. Receberam o batismo com o Espírito But Santo. there are other people Mas aquelas outras pessoas might have went back to tradition, voltaram para a might tradição, have went back to the law, voltaram para a might lei, went back to their family, voltaram para a família because deles. Pentecost was a Jewish feast. Porque o dia de Pentecostes era um banquete judeu. See, it's very easy Então é muito fácil for us para nós to fall back to tradition, cair de novo dentro da fall back to the tradição, law, cair de novo dentro to da fall lei, back to what we know. cair de novo dentro de tudo que a Because gente já when God gives you an conhecia. instruction, Porque quando Deus dá uma better instrução, obey it. você tem que Because obedecer. those 120 Porque isso, received the Holy porque Spirit. somente 120 receberam o Espírito Santo. The other people Aquelas outras pessoas heard about it ouviram sobre isso, and they missed out. mas perderam esse momento. They had a 30-fold. E eles são a medida a 30 por 1. They got the resurrected Christ. Eles viram o Cristo ressuscitado. They saw Jesus face to Eles face. viram Jesus face a face. What a privilege Que privilégio that Jesus que Jesus, that rose from the que dead ressuscitou dos mortos, appeared to you. aparecesse para você. You were one of the 500. Se você fosse um desses 120 ou dos 500, And on the day of Pentecost, e no dia de Pentecostes you went back to tradition. você voltasse para You went back to the tradição law. e você voltasse You para a went lei, back to familiarity. você voltasse para a familiaridade, But the 120, mas esses 120 they received the power of eles the Holy receberam o Spirit. poder do Espírito Santo. And that was the day the church was birthed. E foi nesse dia que a igreja nasceu de Are verdade. you with me here? Vocês estão comigo, me acompanhando? See, you're a part of a church Vocês são parte de uma igreja that has so much que revelation. tem tanta revelação. We just saw miracles. Nós vimos milagres agora há pouco. We just see the word being preached. Nós vimos a palavra ser pregada. We see what God has done in this city. Nós vimos tudo que Deus tem feito nessa cidade. But you could be like those other 280 Mas você pode ser como os 380, that heard the word, que ouviram a palavra, saw the word, que viram a saw palavra, the miracles, que viram os milagres, and they go back to mas que tradition. voltaram para a tradição. I'm here today Estou aqui hoje to let you know para te falar there's no going back. que não há volta, There's no giving up. não há desistência, There's no unbelief. não há incredulidade I want you mais. to press in. Eu quero te empurrar um pouco take adiante what's rightfully para que yours. você possa pegar o que já é seu direito. Why is it rightfully yours? Por que esse direito já é seu? Because Jesus paid for Porque it. Jesus já pagou por isso. Don't let the devil rob Então you não anymore. deixe que o diabo te roube mais. See, it's not enough just to be baptized in the Não Holy é Spirit. suficiente só ser batizado com o Espírito Santo. It's not just enough that you speak in Não é tongues. suficiente só falar em línguas. I would love $1. Eu I would love $1. amaria $1 For every time por toda vez someone said to me, que alguém me disse, I'm being baptized in the Holy eu Spirit. sou batizado com o Espírito I Santo. speak in tongues. Eu já falo em línguas. And I ask them, how E aí eu many times you pergunto para essa speak in pessoa, tongues? quantas vezes você fala em línguas? When do you speak? Quando você fala em línguas? During worship. Durante o momento do louvor, da adoração. When the police is chasing me Ou quando a polícia está me perseguindo, because I'm speeding. porque eu estou correndo demais. When I'm late for work. Quando eu estou atrasado para o trabalho. See, it's not enough just to receive the Mas gift. perceba que não é suficiente só receber o dom. You have to put the gift into Você tem que action. colocar o dom em operação. Because the gift, Porque o dom, the Bible, a Bíblia, on the shelf lá numa prateleira, as a trophy, como um troféu, maybe decoration, talvez como uma decoração, it's not going to save you. não vai te salvar. If I don't open up my Se eu word não abrir a Bíblia, and I put the word into se eu action, não colocar essa palavra em the prática, Bible on my shelf a Bíblia só na minha prateleira is a waste. é um desperdício. But God wants us Mas Deus quer que nós to keep the fire burning possamos manter o fogo queimando, because there's an amazing porque é algo maravilhoso. revelation É for me uma revelação maravilhosa para mim, and I want to share it. que eu quero compartilhar com você. But before I share it, Mas antes de eu compartilhar essa revelação, Pastor Celio, o pastor Célio, he read Matthew, ele leu em Mateus, talked about the wheat falando sobre o trigo and the chaff. e falando sobre a palha. One day, E um dia, my children were young, os meus filhos eram jovens, and we had a garden bed. a gente tinha um jardim assim. I'm not a gardener. Eu não sou um jardineiro, não gosto muito disso. I'm the worst gardener in the world. Eu sou o pior jardineiro do mundo. But we decided to plant some cucumbers, Nós decidimos plantar algumas plantas de pepino, some lettuce. algumas sementes de alface, But we had to clean the soil. mas a gente tinha que limpar o solo primeiro. And my boys were young, E os meus filhos eram jovens, and I'm digging the soil, e eu estou lá cavando no solo, taking the rocks, tirando as rochas, taking the sticks, tirando os pedaços de palitos, madeiras, taking the weeds, tirando as pragas, just to clean the soil. só limpando o solo.
And I wasn't thinking about E eu God. não estava nem pensando sobre Deus. I wasn't praying to Eu God. não estava orando a Deus. I was just digging the soil. Eu só estava cavando no solo. And the Holy Spirit spoke E to me. então o Espírito Santo falou He comigo. said, Tony, E ele disse: Tony, what you do to that o soil, que você faz com esse solo, I do to your heart eu faço com o seu coração. every time you pray in tongues. Toda vez que você ora em línguas. When he shared that, E quando ele compartilhou isso About aqui the hoje, chaff and the burning. sobre a palha sendo queimada. see, you're born again. Perceba, você é nascido You de receive novo. the Holy Você Spirit. recebeu o Espírito Santo. You have the word. Você tem a palavra. But you know there's a cleansing going Mas on você on the tem que saber inside. que tem uma limpeza And there's a acontecendo power that's on dentro. the E inside. tem um poder que está lá dentro. Not a power. We want the power to heal. Não um poder, nós queremos o poder às vezes para curar. Power to O prophesy. poder para profetizar. Power to get a word of knowledge. Poder para ter uma palavra de conhecimento para as pessoas. But the power is to overcome. Mas esse poder é para superar. And the more I lead myself to the Holy E Spirit, quando mais eu me deixo à disposição para ser liderado pelo Espírito Santo, the more God burns the mais chaff. Deus vai queimando toda a palha dentro de The mim. more He takes the weeds. Mais Ele remove as pragas dentro de mim. And the more He lives in E you. mais Ele começa a viver dentro de você. From today on, E de hoje em diante, lend yourself. se curve, Surrender yourself se renda a Ele. to the Holy Spirit. Se renda ao Espírito Santo. See, we Nós, want to fall in love. um amor, We want to fall in love nós queremos nos apaixonar of the outcome. só pelos resultados. We want to see the God move. Queremos só ver Deus We movendo. want to see healings. Queremos ver curas. Can I share my heart? Mas eu vou compartilhar meu coração com você. Don't fall in love with the result. Não se apaixone pelos resultados. Fall in love with the Se process. apaixone pelo processo. If I fall in love with the process, Porque se apaixonar pelo processo, walking with Jesus, andar com praying with Jesus, Jesus, orar com Jesus, letting Jesus teach me, deixar Jesus me ensinar. and all these things will be added E to aí me. todas essas coisas são But if I adicionadas a want all nós. these things, Mas se eu quiser todas essas but I coisas, don't know Him, mas eu não conhecê-lo, I'm going to fall. eu vou cair. Fall in love with the process. Se apaixone pelo There's no other processo. way. Não há outra I forma. don't read anywhere in the Eu Bible não leio lugar nenhum na Bíblia that they got saved que fala que eles foram salvos and they got everything. e que eles receberam tudo que eles precisavam. If the Apostle Paul Se apóstolo Paulo was a preacher today, fosse um pregador hoje, most preachers on the internet a maior parte dos pregadores da internet would call him a heretic. chamariam ele de herege. They'll call him he's out of God's will. Diriam que ele está fora da vontade de They'd Deus. say he's in sin. Iriam dizer que ele está em pecado. They'd say he's out of he's in disobedience Iriam dizer que ele está em desobediência com a palavra. because he was shipwrecked, Porque ele estava em um went naufrágio. to jail, Ele foi para a cadeia. whipped. Ele foi chicoteado. Stoned. Ele foi apedrejado. Today's mentality, A mentalidade de hoje he's no good. é que não, isso não é He's bom. rebellion. Ele não é bom, ele está em rebeldia. doesn't listen. Ele não está ouvindo. But the blessings Mas as bênçãos doesn't confirm God. não confirmam In your Deus life. na sua vida. It's your suffering O seu that sofrimento, you go through. o sofrimento que você And you can still atravessa say, e que você ainda consegue When I'm dizer: sick, eu estou Jesus doente, is still my mas healer. Jesus ainda é aquele que me When cura. I'm burdened, Quando eu estou com fardo pesado, I can still say eu ainda posso dizer that I'm free. que eu sou livre. When people don't love me As pessoas, mesmo quando elas não me and amam, speak bad things about me, mesmo quando elas dizem coisas I ruins can a meu still say, respeito, eu ainda posso I'm in dizer the love of God, que amen? eu estou no amor de Deus. Amém? come on. Vamos lá. I want to talk to you from Exodus. Eu vou falar com vocês agora no livro de Êxodo. I'm going to lay a foundation. Eu quero estabelecer um fundamento I think it's important. e eu acho que é importante. The temple. O templo, Let me ask this question. eu quero te fazer uma pergunta. Are we the temple of the Holy Spirit Nós now? somos o templo do Espírito Santo agora? Wave your hands. Levante suas mãos, faça assim, nós somos ou não? We are the temple of the Holy Spirit Nós now. somos o templo do Espírito Santo agora, certo? Okay, so Então, God tudo gives bem. us a pattern. Deus nos dá A pattern. A pattern or a system. Deus nos dá um padrão, um sistema That's in the Old Testament. que está no Velho Testamento. I often say E eu frequentemente digo the Old Testament que o Velho Testamento is a shadow é uma sombra and the New Testament e o Novo Testamento is the real. é o real. Ref? Yeah? The Old Testament O Velho Testamento conceals, it hides ele esconde what the New Testament o que o Novo Testamento reveals. revela. The Old O Testament Velho Testamento points to Christ aponta para Cristo and the New e o Testament Novo Testamento reveals Christ. revela Cristo. Amen? Amém? So let's go on a journey. Então Come vamos on. agora numa jornada juntos. I've cut my time short Eu sei que o meu tempo está ficando curto, because they don't love me, porque vocês não me amam, but I love you. mas eu amo vocês, tá? Let's go. Vamos lá. Exodus 30 Êxodo capítulo and 30, chapter 2 to 10. versículo 2 até o 10. I'll read one scripture, you read one scripture. Ele vai ler um versículo e eu vou ler um versículo.
This is the instructions Isso são instruções to Moses' brother Aaron para Arão, irmão de Moisés, about the altar sobre o altar in the temple. no templo. And it says, E diz, build the altar. eles estavam construindo o altar. We'll read the scripture. You can. I'll read it first. Aham. A cubit shall be the length, and a cubit its width. It shall be square. And 2 cubits shall be the height. Its horn shall be the one piece with it. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. And you shall overlay its top and its sides all around, and its horns with pure gold, and you shall make it for it a molding of gold all around it. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor. E as suas paredes e as suas pontas, na Bíblia em inglês diz, os seus chifres, lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Verse 4. Versículo 4. 2 gold rings you shall make it under the molding on both sides. You shall place them on its 2 sides, and they will be our holders for the poles which will bear it. E também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. You shall make the poles of acacia wood and overlay them with gold. E os varais farás de madeira de cetim ou de acácia, e os forrarás com ouro. And you shall put it before the veil that is before the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I'll meet you. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório. A Bíblia em inglês diz o assento de misericórdia, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Aaron shall burn its sweet incense E every Arão- morning. When he tends to the lamps, he shall burn incense on it. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. And when Aaron lights the lamps, at twilight he shall burn incense on it, and perpetually incense before the Lord throughout your generations. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. You shall not offer strange incense Não oferecereis sobre ele incenso estranho, on it, or burn offering, or grain offering, nor shall you pour drink offering on it. nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. And Aaron shall make atonement upon its horns once a year with the blood of the sin offering of the atonement. Once a year he shall make atonement upon it throughout your generations. It is the most holy to the Lord. E uma vez no ano, Arão fará a expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará a expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Amen. Amém? Do we have that picture? Yep. Vocês podem projetar, por favor, a foto que o pastor Tony pediu? Aquela foto dourada. I want to show you what we just read. Eu quero mostrar para você agora o que nós acabamos de ler. This is the golden altar. Isso era o altar de ouro. That is before the veil of the Ark of the Covenant. Isso estava antes do véu, aonde estava a Arca da Aliança. The Ark of the Covenant was in the Holy of Holies. A Arca da Aliança estava lá no Santo dos Santos. This E isso, and the candles e o candelabro, a And the menorá, bread e o pão, os pães da proposição, was in the inner court tudo isso estava na parte interna, no santo lugar. of the temple. Naquela parte já do lado de dentro do But there's templo. another one like this Mas tinha um outro quase igual a esse, outside the do temple. lado de fora do templo. This one was made out of wood Esse aqui é feito de madeira and plated with gold. e revestido de ouro. The one on the Mas outside aquele lá do lado de fora was made out of wood era feito de madeira and plated with e ele era brass. revestido de latão, It's called the brazen altar. que é chamado de o altar do sacrifício, o altar de chamas. Now here it says E aqui diz, in verse 9, no versículo 9, you shall not offer e você não oferecerá strange incense incenso estranho, and or burnt offering. nem holocausto, que é oferta queimada. Outside the outer court Lá do lado de fora do templo, no Is- pátio, no is- átrio externo, is where the lamb é onde o cordeiro, goats, aonde os the bulls bodes, aonde os were touros sacrificed. eram sacrificados. And then the priest Então o would sacerdote, go to that altar ele ia para o altar and he would take the blood
E ele pegava aquele sangue, the lamb sacrifice, o sangue do sacrifício do cordeiro. and he would take the hot coal E ele pegava or the fire uma brasa do from fogo that sacrifice, daquele sacrifício and he would put it in the censer e colocava em um incensário, where there's frankincense aonde havia fragrância de incenso, with a sweet aroma to God. que liberaria um aroma suave a Deus. And he would walk inside. E aí ele entrava lá dentro do He'd templo. walk into the inner court E aí ele ia entrando no santo lugar, na parte já de dentro, towards the tabernacle, em direção ao tabernáculo. and he would put the blood E ele colocaria então o just sangue on the horn, somente nos chifres, nas pontas. and then he would sprinkle the incense, E aí ele esparramava o incenso. and the sweet aroma comes to E God, aquele aroma suave subia até Deus. and he would pray, E aí ele orava. and he would worship, E aí ele adorava. and then he would walk into the Holy of Aí Holies então ele podia entrar no Santo dos and Santos pour the blood on the mercy seat. e colocar então e espargir o sangue sobre o assento de misericórdia, que é o que a Bíblia em português chama de o propiciatório, a tampa da Arca da This would Aliança. happen once a year Isso acontecia uma vez no ano, at the Passover, lá na Páscoa. and then he would walk outside Aí ele saía, covered in blood. coberto de sangue, He'd stand on the steps of the outer court. e ele ficava ali nos degraus do átrio exterior, He'd lift up his hands wide. levantava as mãos dele bem alto He said, "It is finished," e falava: está consumado. and say that God accepted the E ele sacrifice. dizia então que Deus aceitou o sacrifício. What did Jesus do on the cross? Mas o que Jesus fez na He was cruz? hanging on a cross. Ele estava pendurado na Stripped. cruz, com braços abertos, He said, "It is e finished." ele disse: está consumado. Jesus fulfilled Jesus cumpriu the law a lei and the prophets. e os profetas. Amen. Amém? But I want to share something with you. Mas eu quero compartilhar algo com você. When he ordained this, Quando eles faziam isso, Aaron was the priest, Arão era o sacerdote Moses' brother, e o irmão de Moisés. and every son E of Aaron todos os filhos de Arão and all his bloodline e toda a linhagem dele would be priests. seria sacerdote. But one day, Mas um dia, Aaron taught his sons Arão chamou os filhos dele. how to start the fire, Ele, to get the fire. ele falou para os seus filhos para começarem o fogo. But one day, Mas um dia, the two sons of Aaron, dois dos filhos de the Arão, Bible says they started the fire, a Bíblia diz que eles começaram o fogo, but it was a foreign fire. mas era um fogo estranho. It was a strange fire. Era um fogo estrangeiro. And they thought, E eles pensaram: whatever fire will work. qualquer fogo vai And they servir. took it to the E temple, levaram esse fogo para dentro do and the templo. fire consumed them Mas esse fogo os consumiu and killed them. e os matou. And it had me thinking, E eu fiquei pensando a respeito disso. why a strange fire? Por que um fogo estranho? God warned them. Deus alertou a eles. What is that fire? O que é esse fogo? You see, when he put the bowl of incense, Entenda que quando ele pegou aquele incensário, see, the bowl of incense esse incensário, and frankincense, com a fragrância lá dentro, if you put it in a bowl se você colocar isso numa tigela and you smell it, e você tentar cheirar, there's no fragrance, você não sente nenhum perfume, smell. você não sente nenhum cheiro, there's no smell. não tem nenhum cheiro, But you had to get fire mas você precisa de fogo from the altar do altar to put it in the incense. para colocar dentro do incensário, Because before the fire, porque antes do fogo there's no smell. não tem cheiro, But when they went and got the fire, mas quando eles traziam o it fogo, would set off an aroma. então esse incensário liberava um grande aroma. I'm here to tell you E today, eu estou aqui para te dizer there's hoje, something inside you tem algo dentro de that's locked você inside que está you, trancado dentro de that God você, put inside mas you. Deus colocou But dentro until de the fire você, hits mas it, até o fogo you're not atingir gonna isso, smell it. Deus não vai sentir esse cheiro não vai exalar de você. It can't be a sweet aroma to God Isso yet. não vai ser ainda um cheiro suave a Deus, Because what happens is porque o que acontece é, that fire esse fogo is taken out of the altar era tirado do where altar the sacrifice is. aonde o sacrifício estava. But if you go get a different E se fire, você pegasse um fogo it diferente, would kill you. te mataria. But fire is fire. Mas fogo é fogo. But no, God says Mas unless não. there's a sacrifice Deus disse: eu deixo o sacrifício and get the fire from the e você tem sacrifice, que pegar o fogo do sacrifício. it won't be a sweet aroma to God. Se só assim vai ser um aroma And suave I a will Deus. not accept the sacrifice. E eu não vou aceitar o sacrifício Because here in sem um Psalm, cheiro suave, porque aqui em Salmos, look what it says in Psalm 141. olha o que diz em Salmo 141. Bear with me. Acompanha comigo, It gets better. vai ficar ainda melhor. Salmo 141, versículo 2. Verse 2 Versículo 2. says, put David says, let my prayer be set before you as incense, lifting up my hands
in the evening sacrifice. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. See, the incense, O incenso, when the fire hits it, quando o fogo atinge o it's a incenso, beautiful smell. tem um cheiro maravilhoso. But the priest Mas o would sacerdote, minister to God quando ele ministrava a in Deus the temple. no templo, He would worship God. ele adorava a He Deus, would pray with God. ele orava a Deus, And he have the e ele incense. tinha o incensário And nas the mãos, smell would go to e aquele God. cheiro subia até Deus. Why was God accepting that E sacrifice? por que Deus estava aceitando aquele The sacrifício? fire came from the É sacrifice. porque o fogo estava vindo do Aaron's sacrifício. sons didn't go to the Mas sacrifice. aqueles filhos de Arão não foram They até o started a sacrifício. foreign fire. Eles começaram um fogo They estranho. said it was God's fire. E eles acharam que era um It fogo de looked Deus. like God's fire. Parecia como um fogo it's de not Deus. God's fire. Mas não era o fogo de It was Deus. done out of Era um disobedience. fogo que partiu da desobediência. It was done out of apathy, É um fogo que foi feito de familiarity. apatia, familiaridade. See, the minute you get familiar No minuto que você se torna familiarizado with the healings, com as curas, with the revelation, com as revelações, with the worship, com a adoração, you know what will happen? sabe o que vai You're in acontecer? danger Você está em um grande of getting perigo a strange fire. de pegar um fogo estranho. Because God only accepts Porque Deus só aceita a sacrifice. o sacrifício. Your life A sua vida is a é um sacrifice. sacrifício. Give to God Dê a sua vida a Deus as a living como um sacrifice. sacrifício vivo. Because a sacrificial life, Porque uma vida sacrificial down heaven. vai trazer os céus But a aqui life embaixo. of arrogance, Mas uma vida de a life arrogância, under the law, uma vida sob a a lei, life under uma disobedience. vida em I don't care desobediência. how many dreams you have. I don't care how many dreams Não me you have. importa quantos sonhos você tem, I don't care how many angels não me visit importa you. quantos anjos te I visitaram, don't care how much the word you não me know. importa quanto da palavra You're você in sabe, danger of mas burning up. você está correndo um sério risco de ser queimado. Because the life of the believer Porque a vida do crente is sacrificial. é sacrificial. And only God accepts the E sacrifice. só então Deus aceita o sacrifício. Amém? I met a man Eu conheci um homem that I'm standing here e eu estou ficando aqui to preach to you para pregar para você, because he had a sacrificial life. porque ele teve uma vida sacrificial. You know, come on. Vamos lá, vamos continuar. Peter, Pedro did he not walk with Jesus? não andou com Jesus? Did he not walk on water? Pedro não andou sobre as águas? Did he not go into Jairus' daughter Ele não foi na casa onde a filha de Jairo foi and ressuscitada, raised her from the dead? onde ela foi ressuscitada dos mortos? Did he not? Você não sabe disso? Você sabe disso. Did he not see Jesus do miracles? Será que ele não sabia que Jesus operava milagres? Was he the closest to him? Ele era o mais próximo a Jesus. When he said to him, Peter, you're Simon. Mas ele disse: Pedro, você é Simão. Your name is Peter. Seu nome agora é Pedro. On this rock, your name is Isso, rock. o seu nome, Pedro, é rocha. E sobre essa rocha, Your name is stone. seu nome significa rocha, Because my pedra. Father has revealed to you Porque meu Pai revelou a você that I am the Christ, que eu sou o Cristo, the Son of the living o God. Filho do Deus vivo. Did he not experience that Será que ele revelation? não experimentou essa revelação? And yet Peter E mesmo assim, Pedro, bragged, ele se gabou. if they all leave you, Se todos te deixarem, I won't leave you. eu não vou te deixar. See how he's quick to blame his brothers? Mas você percebeu como ele era rápido para culpar os irmãos? If they all leave you, Se todos aqui te deixarem, don't worry, Pastor não se said. preocupe, pastor If Sérgio. they all talk about Se you, todo mundo aqui falar mal de você, I'm here. eu vou estar aqui. He walked with Jesus. Ele andou com Jesus. He ate with Jesus. Ele comeu com He Jesus. slept with Ele Jesus. dormiu com Jesus. And when Jesus got Mas- arrested, e quando Jesus foi preso, he denied him 3 times. ele negou Jesus 3 He even vezes. said a young girl came to him. E até uma jovem veio para ele. Are you with that Jesus Você guy? estava com aquele cara, Jesus? Never heard of him. Não, nunca ouvi falar You're dele. mistaken. Não, você está enganado. You're lying. Você está mentindo. You sound like him. Você parece como He ele. curses her out. E ele quase amaldiçoou ela. Jesus goes to the cross. Jesus vai para a cruz, He dies. ele morre, And Jesus appears to e him. Jesus aparece a ele, And he says to him, e ele diz a ele: Lord, Senhor, is that you? é você? God restores him. Deus Restores him. e Deus Forgives him. perdoa ele. Jesus perdoa ele. And then Então Jesus goes to heaven. Jesus volta aos céus. And now Peter E agora Pedro is with the 120. estava com aqueles 120. Quick, quick, quick. Vamos, vamos, The vamos. Jews are coming. Os judeus estão Shut the vindo. door. Vamos, fecha a porta.
He walked with Jesus. Ele andou com Jesus. ate with Jesus. Ele comeu com Jesus. He walked on water. Ele andou sobre as águas. He saw the dead raised. Ele viu os mortos He saw the ressuscitados. multitude healed. Ele viu a multidão curada. He fed the 5,000. Ele ajudou a alimentar os 5.000. There was something on the inside of Peter, Mas tinha algo dentro de Pedro, but it wasn't unlocked mas que ainda não estava when he went to the destravado cross. quando Jesus foi para a It cruz. wasn't unlocked Não estava destravado when he was ainda rose from the dead. quando Jesus ressuscitou wasn't dos mortos. unlocked Ainda não estava When he saw destravado him go to heaven, quando Jesus foi para os it céus. was only unlocked Mas somente when foi the destravado fire of God hit quando him. o fogo de Deus o That atingiu. same Peter E é o mesmo that Pedro 10 days ago, que 10 dias I don't atrás, know him. eu não conheço You're ele. mistaken. Vocês estão enganados. Leave me alone. Me deixa em paz. only that same Peter, Mas esse mesmo Pedro, 10 minutes ago, 10 minutos atrás, shut the door fechou a porta com in medo, fear of the Jews, temendo os judeus. got the fire of God Mas quando o fogo de from the Deus, sacrifice, do and he sacrifício, came out veio sobre ele, and says, listen, aí ele falou: ouça, we are here nós to estamos tell you about aqui para te Jesus. dizer a And he respeito de preached the Jesus. sermon, E ele pegou and o sermão, 3,000 Jews e came to 3.000 Jesus that judeus day. vieram para Jesus naquele What dia. unlocked Peter? O que destravou Pedro Not the resurrected Christ não that foi he saw. o Cristo ressuscitado que ele viu, Not the miracles that he não saw. foi os milagres que ele viu, Not the revelation não that he foram got. as revelações que He ele was recebeu. unlocked from the power Ele of foi the fire of desbloqueado God. pelo poder do fogo de Deus. And he spoke. E aí ele falou. You know what happened to Peter? Sabe o que aconteceu com He was Pedro? incense. Ele era o incenso. God put so much in him. Deus colocou tanto dentro And it dele. could only get unlocked. Mas isso só podia ser When the destravado fire of God quando o hits it. fogo de Deus o God's atingisse. ready to E unlock Deus you está here pronto today. para te destravar aqui hoje. Unlock you here tonight. Para te destravar hoje à Unlock noite. you here tomorrow. Para te destravar aqui Because the amanhã. more you die, Porque quanto mais você it's morre, uncomfortable to be in isso é fire. desconfortável ser queimado pelo fogo. the fire of Mas God o fogo de will Deus purge you. vai te purificar, He'll cleanse you. vai te And limpar. he'll put you in E vai te places colocar em lugares you had never dreamed. que você nunca nem mesmo Can sonhou. someone say amen? Então alguém pode falar um amém? Hallelujah. Aleluia. And it's interesting while he's drinking water. I know. It's like it was interesting. É muito interessante quando ele está bebendo água, né? By the way, Mas a this is propósito, the last time I preach in a suit. é a última vez que eu prego de terno, ok? No. I'm very hot. Sorry, Pastor Celia. Perdão, pastor Célio. He didn't trust me. Ele não confiou em mim. He went and bought a suit Ele foi lá e comprou um terno so para I mim, can wear it. para que eu pudesse vestir. I'm from Australia. Mas eu Shorts. vim da Austrália. Lá na Austrália a gente And usa muita singlet. bermuda, camiseta cavada, sem manga. Anyway, back to the message. Mas beleza, vamos voltar para a mensagem. Stay on track. Permaneça no trilho, não perde o foco não. The Bible says E a Bíblia diz that when Pentecost started, que quando o Pentecostes começou, they were praying, eles estavam orando and everyone thought e todo mundo pensou they were drunk. que eles estavam bêbados, They were speaking embriagados, in tongues. mas eles estavam falando em línguas. And Peter said, E Pedro disse: "No, não, we're not drunk. não estamos bêbados. It's only 6 o'clock in the morning." São só 6 da manhã. What was happening 6 o'clock in the O morning que estava acontecendo 6 da manhã? in Jerusalem in the temple? Em Jerusalém, no templo, The priest o sacerdote was getting fire from the altar estava pegando fogo do and altar burning incense. e queimando incenso. He was praying Ele estava orando and worshiping. e adorando. What were the 120 doing? E o que os 120 estavam Because fazendo? they are the temple of the Holy Spirit Porque now. eles são o templo do Espírito Santo agora, certo? They were praying Mas eles estavam orando and worshiping e adorando in one accord. em um só propósito, de acordo. And just on that, E just want to share something eu about quero that. compartilhar algo sobre isso com vocês. It doesn't say Não diz aqui only Peter was praying. que somente Pedro estava orando. And it doesn't say Não diz aqui only the intercessors were que praying. somente os intercessores estavam It orando. says Mas aqui the diz 120 were que os praying. 120 estavam orando. I'm here to tell E eu you, estou aqui para te if dizer you're waiting for que Pastor se você está Celia esperando pelo to pastor pray on Célio your behalf, para orar a seu favor, or there's lovely people up ou there pelas aquelas pessoas amáveis lá em who cima, are doing a fantastic que job, estão fazendo um trabalho fantástico. glory to your name, Glória ao nome de Jesus pela vida de vocês. Jesus. Don't rely Não confie, não se baseie on our prayer na nossa oração or their prayer. ou na oração deles. If you're not praying, Se você não estiver not orando, receiving. você não está recebendo. you can't release Você não pode the confiar, responsibility você não pode of your prayer dispensar a responsabilidade da sua vida de oração someone else. a outra pessoa. I prayed Eu orei for my 3 boys pelos meus 3 garotos. that one day.
para que um dia that they would receive eles pudessem a receber revelation uma revelação of Jesus de Jesus for themselves. para eles mesmos. Because it's very easy Porque é muito fácil for the children para os filhos to rely on mum. confiarem nas And mães dad. e nos pais. My prayer, Mas a minha as oração they were this small, é, desde que eles eram pequenos assim, that they would receive para que eles pudessem a receber revelation of Jesus. uma revelação de Jesus for themselves. para eles mesmos. And one by one, E um a um, at different times, em épocas e tempos they had an diferentes, encounter with the eles Lord estavam tendo seus encontros com o for Senhor, themselves. por eles mesmos, sozinhos. See, we as parents, Então nós como as pais, pastors, nós como pastores, we as leaders, nós como we líderes, all want to help. nós, We always want to help. nós sempre queremos ajudar, We want to lift you up. nós queremos te levantar, We want to love you. nós queremos te But amar, sometimes, mas algumas I need vezes to walk away. nós precisamos sair um pouco. and I'm not going to answer your E call. eu às vezes não vou atender a sua You chamada. need to pray. Você precisa orar. But pastor, Mas pastor, I need help. eu preciso de ajuda. Come to church on Sunday. Venha para a igreja no I'm domingo. tired. Eu estou cansado. But pastor, Mas pastor, I need your help. eu preciso da sua ajuda. Come to church on Ah, Wednesday. vem para a igreja na No, it's quarta-feira. too late. Não, é tarde But demais. pastor, Mas pastor, I'm busy. eu estou muito ocupado. You want me Você quer que eu to fix your problem? conserte seus problemas? When you have the Holy Ghost in you? Você que tem o Espírito You're Santo em baptized você? in the fire? Você que é batizado You no have the fogo? word? Você que tem a palavra? I can't help you. Eu não posso te ajudar. I love to help you. Eu amaria te But ajudar, I can't help you. mas eu não posso te ajudar. if you don't bow that Porque knee, se você não chegar and nos you seus don't look joelhos, up, se você não olhar para cima, See, God will answer my prayer, então Deus vai responder a minha but oração, He's not answering yours. mas não vai responder a sua. Because your life is not Porque a sacrificed. sua vida não é um sacrifício. Your life is not your own. A sua vida não é sua mais. You want me to fix you. Você quer que eu te But you can't conserte, fix you. mas você não conserta você mesmo. God didn't create a nursery. Deus não criou um berçário. God Deus said, disse, the kingdom of God is o yours. reino de Deus é seu. Hallelujah. There's a pattern in the Bible Tem um padrão na Bíblia that doesn't change. e não muda. It's interesting. E é interessante, The fire of God porque o fogo de Deus can be scary. pode ser assustador. See, sometimes Algumas vezes we feel like nós sentimos we're como going through a fire. se a gente estivesse atravessando o fogo. Please release me from this fire. Por favor, Deus, me liberte desse fogo. You have to ask yourself a Mas você question. tem que fazer a você mesmo uma pergunta. Is God allowing the fire? Será que Deus está permitindo esse fogo? Because I can tell you now, Porque eu posso te dizer agora, in my life, na minha vida, some of the fires, alguns dos fogos, some of the trials, algumas das dificuldades, some of the things I've been through, algumas das coisas que eu tenho no one atravessado, could save me from. ninguém poderia me salvar You could delas. pray for me, Você poderia até orar por mim, but I had to get to a place mas eu deveria atingir um and lugar understand e entender that fire que aquele fogo was unlocking something in me. estava destravando algo dentro de That mim. fire Aquele fogo wasn't going to consume me. não ia me consumir. That fire Aquele fogo was going to purify ia me. me purificar. But I want to ask you a question. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Do you want 30-fold? Você quer produzir só a 30 por 1? Do you want 60-fold? Você quer produzir a 60 por 1? Or do you want Ou 100-fold? você quer produzir a 100 por 1? This conference, Essa conferência, I believe, eu acredito is going to peel back. que vai tirar, vai gonna- abrir, It's going to tear vai rasgar everything you think you know tudo que você acredita que você sabe about the Holy Spirit. sobre o Espírito Santo. I heard this statement. I'm not offending anybody. Eu não quero ofender ninguém aqui, mas uma vez eu ouvi essa declaração. I pray in tongues Eu oro em línguas. is the same Orar em línguas é o as mesmo when I used to be Catholic. de quando eu costumava ser I have católico. rosary beads. I have what? Rosary beads. Ah, eu tenho rosários. We've turned tongues E falar em línguas. into tradition. Tradition. We've Por exemplo, a declaração, não, eu oro em línguas, mas da mesma forma alguém que é católico pode dizer, não, mas eu tenho meu rosário. Só que se nós não vigiarmos, nós podemos fazer com que a oração em línguas se torne para nós uma tradição, assim como um rosário. See, God, Deus, once we get familiar, uma vez que nós nos tornamos familiarizados, once we lose honor, quando nós perdemos a honra, once we think we've made it, quando a gente acha que nós já chegamos lá, it's a dangerous place. esse é o lugar mais perigoso que tem. Because then we start to get strange Porque fire. aí a gente começa a pegar um fogo estranho.
had a man Tinha um homem, many years ago muitos anos atrás, in my Bible studies. lá no nosso grupo de estudo bíblico. He came in, Ele veio, he was visiting, estava visitando, and after the service, e depois do culto, everyone went out to have coffee, todo mundo saiu para tomar um café, fellowship, para ter um momento de comunhão. and the boys were talking to him. E aí as pessoas estavam lá conversando com ele, But something wasn't right. mas algo não estava certo. So one of the boys says, Tony, Então um daqueles caras disse: Tony, can you come speak to this man? você pode vir e falar com esse homem? Hello. Eu falei: olá, tudo Introduced bem? myself. Me apresentei para ele He started to tell me about his life. e ele começou a me falar sobre a vida dele. Everything he said looked E tudo que ele brilliant. disse, ele parecia brilhante. He's talking about God. Ele estava falando sobre Deus, talking about Jesus. estava falando sobre Jesus, He's talking about how he sees angels. falando sobre como ele via anjos, He's talking about how he used to be depressed falando sobre como ele costumava estar em Used to be on depressão drugs. antes, era viciado em drogas and God antes, delivered him. e Deus o libertou de tudo He's isso. saying everything right. E ele estava dizendo tudo certinho. But the more I spoke to him, Mas conforme eu comecei a conversar com something ele, was not right. parecia que algo não estava certo. And I started to speak to him more. E aí comecei a falar mais com ele. And I asked him, how did you get delivered? E aí eu perguntei: como você foi liberto? How did you get deliverance? Como você recebeu a libertação? He started to tell me E ele começou a me falar: that I went with my father, eu fui com meu pai with a priest. em priest. Catholic priest, I think so. em um He didn't padre, say. And they laid him on a bed. e aí deitaram ele numa cama And they tied him down. e o amarraram naquela cama And they sprinkled holy water. e começaram a jogar água benta And sobre they ele prayed. e oraram por ele. And the demon left him. E aí o demônio saiu dele. And when he got off the table, Quando ele saiu daquela mesa, he was free. ele estava livre. And I'm looking at him. E eu fiquei olhando para ele. Something's not right here. Eu falei assim: mas parece que algo não está said, certo "My aqui. friend." E eu falei assim: meu amigo, Can I pray for you? será que eu posso orar por você? Yes. Sim. So we were outside. Estávamos do lado de We fora. came back in the house. Viemos para dentro da casa. Stand there. I didn't touch him. Eu nem toquei ele. I lifted my hands. A hora que eu levantei minhas I was mãos, gonna touch him. eu ia tocá-lo. Said, in the name of Jesus. A hora que eu disse em nome de Jesus, He screams. ele "Ah!" gritou muito forte. And his back E as costas goes dele like this. fizeram desse jeito He was assim. like that. Ele estava encurvado dessa forma. It was all the way. Keep going, keep going. It Ele was like that. estava lá embaixo, dessa forma Ah, aqui. get up, get up. Like that. Ele estava totalmente encurvado, quase screamed. caindo. E ele gritou do nada, 2 minutes. por 2 minutos, Like this. dessa forma, inclinado, screaming. gritando. He finished. E He finished screaming. quando ele parou de gritar, I grabbed him. eu peguei ele pelo His braço eyes changed. e os olhos dele tinham His mudado. complexion changed. A aparência dele tinha mudado. He said to me, what happened? E ele me disse: o que aconteceu? I said, brother, Eu falei: meu irmão, now you're delivered. agora você está You livre. know what happened to that man? Sabe o que aconteceu com aquele He had a homem? strange fire. Ele teve um fogo It looked estranho. like fire. Parecia com It looked fogo. like the Holy Spirit. Parecia com o Espírito It looked Santo. like angels from Parecia God. com anjos vindo de He Deus. stopped drinking. Ele parou de beber. He stopped cocaine. Ele parou de usar He cocaína. stopped sleeping Ele around. parou de But he had a dormir por demon aí, in him. mas ele tinha um demônio What nele. was it? E A o que era strange isso? fire. Um fogo estranho. See, the closeness you have with the Lord, Então, quanto mais you will próximo know você a chega do strange Senhor, fire. você vai saber o que é um fogo you estranho. can see that strange fire. Você consegue ver e Because not enxergar every que é um fogo fire is of estranho. God. Porque nem todo fogo vem Not do every Senhor. spirit is of the Nem todo Lord. espírito vem do Senhor. Not every word is from God. Nem toda palavra vem de Deus. We need to be a Nós people precisamos ser um povo that is so familiar with the que Holy é Spirit. tão familiarizado com And o even when Espírito you're Santo going through hell que mesmo yourself, quando você está atravessando o inferno, Keep your head up. mantenha sua And say, cabeça "Jesus para is cima e for me." diz: Jesus é por mim. For God be for me, Porque se Deus é por mim, Who can be against quem me? poderá ser contra mim? I want to encourage E you. eu quero te encorajar Come hoje. on. Vamos lá. I want to close. Eu quero fechar agora com isso. But I want to show you something the Lord showed me. Eu quero te mostrar algo que Deus me mostrou. Emmanuel, Emanuel, if you don't mind. I want to show you something. quero te mostrar algo. There's 2 things Tem 2 coisas that will destroy your que fire. vão destruir o seu fogo. Who wants to know what they are? Quem quer saber quais são essas coisas? 2 things. 2 There's coisas. many things, but I want Tem to say 2 muitas things. coisas, mas eu quero mencionar 2 em específico: Rebellion rebeldia and the law. e a lei. The law camouflages as holy. The law? The law camouflages, it hides A lei, ela camufla, ela esconde as holy, como santa, righteous, como justa, but it puts the fire out. mas ela coloca o fogo para fora. I want to show you something. E eu quero te mostrar This algo is the agora. theme of the conference, I believe. E esse é o tema da conferência. And I pray you get this. E eu oro para que vocês entendam isso. So I'm here to tell you today. Eu estou aqui para te dizer I hoje am so excited. que eu estou tão hear animado what everyone's de got to say. ouvir o que cada um dos nossos irmãos e I'm irmãs just vão like falar. you. Eu sou como você. The only difference is A única diferença é, you traveled 10 minutes to get vocês here. viajaram 10 minutos traveled talvez 30 para estar hours to aqui. Eu get here. viajei 30 horas para estar aqui. 2 hours sleep, 2 horas de sono, but I'm not complaining. 2 horas de sono em 3 dias, mas não estou That's a reclamando. wrong fire. Isso é o fogo errado.
Can you stand here, boys? Vocês podem ficar aqui, por favor? Give them a round of applause. Uma salva de You palmas could para have got eles. someone better looking. Vocês poderiam ter achado alguém com aparência melhor, mas eles vão servir. Stand here. Fique You two aqui. stand here. Vocês... Oh, wow. Hey, boys. Stand there. Face him. You face them. Jesus. Jesus, See, the 30, 60, 100-fold. a medida, produzirá 30, 60 e The assim outer por um. court, Lá no pátio, no átrio externo, 30-fold. é a medida a 30 por It's um. a beautiful place. É um lugar lindo. The sacrifice is there. O sacrifício acontece lá. But you come into the inner court. Mas quando você vem para o santo lugar, do lado de dentro do templo, 60-fold. aí já se torna a medida a 60 por But you um. want to have 100-fold? Mas você quer ter 100 You're por gonna um, get to the Holy então of você tem Holies. que entrar no santo dos santos. The outer court Porque o átrio is the flesh. é a carne. The inner court, O santo lugar soul. é a alma. the Holy of E o Holies, santo dos santos is the spirit. é o espírito. Outside, Lá do lado de fora baptism of water. é o batismo nas águas. Inside, baptism of Aqui fire. dentro é o blood. É o- The spirit. É o batismo com o Espírito Santo. Holy of Holies, baptized of E fire. o santo dos santos é o batismo com fogo. Outside, Lá do lado de fora little children. são só crianças. Inside, Aqui do lado de dentro, young men. os jovens. In E there, lá no santo dos santos, old men. os mais velhos, os Outside. maduros. Lá fora, Good. Good. Outside is good. lá fora é bom. Inside, Aqui dentro, the good, lá fora é bom. acceptable, Aqui é and the perfeita perfect will of God. e agradável vontade de Deus. Are you Aqui getting what I'm dentro, trying to aqui say dentro é here? agradável e lá no santo dos santos é a perfeita vontade de Deus. You understand what I'm Você trying to está say here? entendendo o que eu estou querendo te dizer? See, when Jesus spoke, Quando they Jesus said to him, falou, Jesus, eles falaram, Jesus, what are you speaking parables? por que você está falando através de parábolas? Well, parables Mas are parábolas for the people in the outer court. são para as pessoas lá no átrio, people in the lá no outer átrio court- externo. Porque as pessoas lá, Wow. elas vão falar assim, What's uau, happening in there? o que será que está acontecendo This lá is dentro? exciting. Nossa, isso aqui é But animador. Jesus told a nice story here. Mas Jesus falou uma história tão legal aqui, The parables mas as parábolas, are not for the people. Elas- The parables as parábolas is 30-fold. são só a 30 por um. But he says to you, Mas ele diz que para I vocês, give you the mystery eu dou os mistérios of the kingdom. do reino. Inner court. E esse santo lugar, So you got the outer court, você tem o pátio, 30-fold. que é 30 por um. Most believers A maior parte dos are still crentes stuck ainda estão presos on the day they got born again. lá no dia que eles nasceram de novo. 20 years from now, 20 anos já. what's the Lord doing in your life? O que o Senhor está fazendo na sua vida? Oh, I got born again. You Ah, should eu see- nasci de novo, é isso. If someone Mas se alguém is 30 years old já tem 30 anos de idade and he comes to you, e vem até você shows you a picture of his birth, e mostra uma foto do nascimento would you dele, think that's strange? você vai achar isso estranho, não vai? This is my baby photo. Fala assim, ah, isso aqui é a minha foto de quando eu era bebê. Yeah. You're 30 years old. Você fala assim, mas você já See, tem most 30 anos de Christians are idade. like that. Mas a maior parte dos They can cristãos são tell you assim. when they got saved, Eles te falam só de quando eles foram but salvos. they can't tell you anything else. Mas eles não falam nada mais Then além. you got the kingdom, E aí você tem o reino, the mysteries of the os kingdom. mistérios do reino. Then you got E aí você tem the Holy of Holies. o Santo dos Santos. These three men here. Esses três homens aqui. Here Aqui is Jesus. é Jesus, Emmanuel. o Emmanuel. That's why I picked him. É por isso que eu escolhi ele, por causa do nome. You look like Elijah, Você parece igual com Elias and that's Moses. e você parece com Moisés. Yeah? Tudo bem? Elijah Elias and Moses e Moisés and Jesus e Jesus on the Mount of lá no Transfiguration. Monte da Transfiguração. Here, E aqui, come. We have Peter. nós temos Pedro, We have Jacob nós temos Tiago or James, and we have John. e nós temos João. Jesus Jesus preached to the multitude, pregou para a multidão. 30-fold. Essa é a 30 por Outer 1. court. Lá no pátio, no átrio Jesus externo. preached to his disciples, Ele pregou também para os seus discípulos, inner court. que é o átrio interior, já o santo lugar. But he took these three men Mas ele levou esses três homens to a place lá para um lugar that no one else could go. aonde ninguém mais pôde ir. And what he did, E o que ele fez he então? went up to the mountain. Ele foi lá em the cima da Bible montanha. says- E a Bíblia diz He was transfigured. que ele se transfigurou. Can I say to you Posso te dizer hoje that the veil was torn open que in o the véu heaven? foi rasgado nos céus. And Peter E Pedro, saw, turn around, boys. se virem, por favor, para eles. Peter Pedro saw Jesus viu Jesus glorified, glorificado. but he saw Moses Mas and ele viu Elijah. também Moisés e Elias. What does the first thing Peter E o do? que foi a primeira coisa que Pedro disse? What's the first thing Peter Qual does? foi a primeira coisa que Pedro faz? Is it lawful? Será que Is it right that we're here? será que é certo estarmos aqui?
Let me build 3 altars. Vamos construir 3 altares aqui. Let me worship Moses. Vamos adorar a Moisés. Let me worship Elijah. Vamos adorar a Elias. Let me worship Jesus. Vamos adorar The 3 Jesus. altars. Porque vamos fazer 3 altares. And heaven speaks. E aí o céu então And the fala. Father speaks. E o Pai fala. He says, this is my E ele beloved disse, son. esse é meu filho amado, In him I'm well em pleased. quem me comprazo. Now look what he says next. Então olha o que Deus diz a seguir. Listen to him. Ouça-o. Jesus said, Jesus disse the law que a lei and the e os prophets profetas speak about me. falam sobre mim. Look who's here. Olhe quem está aqui. The law, A lei, Moses, Moisés and the prophets. e os profetas. Elijah. Elias. They're the most 2 revered Eles são like the honored biggest men reference. São os 2 homens mais honrados, the Old referência Testament. no Velho Testamento. the law A lei and the prophets. e os profetas Speak about me. falam sobre mim. Peter Pedro knows the law, conhece a lei, knows the prophets. conhece os They speak profetas about Jesus. e sabe que But he falam sobre wants to Jesus, stay there. mas ele queria He permanecer wants to lá. stay under the Ele law. queria permanecer na lei. And heaven talks. Então os céus falam And he says, e the diz cloud comes que a down. nuvem desceu. You guys can go now, thank you. Agora vocês podem Thank ir, God they speak obrigado. English. You stay there. You're Graças a all right. Deus. You stay. You go. Aham. Who's left? Quem saiu? Who's left? Quem saiu? Who's left? Quem saiu? Jesus. Jesus See, the ficou. law A cannot lei, save you. a lei não pode The salvar. prophets Os cannot save profetas não you. podem te salvar. Building an altar to the past cannot Construir save you. altar ao The passado only não one that pode can salvar. save you O is único que Jesus. pode salvar é Jesus. God Deus unveiled. rasgou o véu, Ele abriu o véu. God opened up heaven. Deus abriu os céus. God opened up the Holy of Deus abriu o Holies. Santo dos Santos. God's opening up the Deus Holy of Holies. abriu o Santo dos Because you're going to Santos. see things this Porque week você vai ver you've coisas never essa seen semana que você before. nunca viu antes. And when God E sees, quando Deus vê Jesus is only left. Jesus, Can I ask you something? só sobrou Jesus Who lá. knows what Peter means? E nós sabemos o que Pedro quis dizer. Peter? Pedro, James, Tiago, Jacob in the Hebrew, em hebreu é esse nome, and Johanna. e João, que em hebreu significa Johanna. Peter, Pedro, his name was Simon. o nome dele antes de ser Pedro era Simão. True? Verdade? Simon Bar. Simão Barjonas. He says, but today your name is Petros, Mas Jesus disse: hoje o seu nome se torna Pedro, which means stone que significa rocha, or rock. pedra. James Tiago, or Jacob, ou Ou Jacob Jacob. em hebreu. he means can mean deceiver, O nome, a origem de Tiago é a mesma origem do nome Jacó, means, could mean deceiver, que pode significar enganador, suplantador, or supplanter, suplantador, or change. ou pode significar mudança. And John E João means God's gracious, significa o gracioso de or the Deus, graciousness of ou God. a graça de Deus. Look what Jesus did. Então, olha o que Jesus fez. Peter, Pedro, your name is stone. seu nome agora é The law was rocha, written on stone. porque a lei foi escrita em rochas. The law was just up there. Mas a lei estava lá em But cima. today, Mas hoje, The stone of the law a will be rocha para a lei replaced. vai ser by the substituída grace of God. pela graça de Deus. That's their names. Isso é o nome Stone, deles. the law is written on Pedra, tablets of. a lei foi escrita em tábuas. James, E Tiago, supplanter. suplantador, mudança. What did God do to Jacob O in the que Old Deus Testament? fez com Jacó no Velho Testamento? Who remembers? Quem lembra o que Deus fez com Jacó no Velho Testamento? He stole his brother's birthright. Ele roubou a primogenitura de seu irmão. He pretended to be Ele Esau. fingiu ser Esaú. And he wrestled with God. E ele batalhou ali com And Deus. God poked him in the hip E Deus o tocou na coxa and changed his name to e mudou o Israel, nome dele para Israel. which God will O que provide. significa Deus proverá. He changed his name. Mudou o nome dele. So what the law, what God did on the Então o que transfiguration, Deus fez lá no Monte da Transfiguração? the rock, Ele pegou a the rocha, stone with the law was a written, pedra com a lei the escrita law nela, would be supplanted substituiu essa lei by John, pela graça de the Deus. grace João, of God. a graça de Deus. Hallelujah! Aleluia. Thank you. Muito obrigado a vocês. Hallelujah. There's nothing in the Bible by accident, Nada na Bíblia é por acaso. and there's nothing that will be hidden. E não tem nada que vai continuar escondido. The Bible says, A Bíblia diz: he who speaks in tongues aquele que fala em línguas does not speak to man, não fala com homens, but speaks to God. mas fala com Deus. But he speaks E ele fala mysteries. mistérios.
What are the mysteries? Quais são esses mistérios? Dave Robertson said it the best. Pastor Dave Robertson sempre falava assim: The mystery isn't to God. o mistério não é para Deus. There's no mystery to God. Não há mistério para Deus. Now, when we speak mysteries, Mas quando nós falamos mistérios, we are speaking nós estamos falando the hidden treasures os tesouros escondidos that are hidden in Christ que estavam escondidos em Cristo before the foundation of the antes world. da fundação do mundo. The revelation, A revelação. God's peeling back Deus está tirando agora o véu. the Holy of Holies. Ele está abrindo o Santo dos Because Santos. in reality, Porque na verdade, the Holy of o Holies Santo dos Santos is in you. está dentro de você. So the Holy Spirit Porque o Espírito Santo in you. mora dentro de Holy você. Spirit O Espírito Santo, that raised Jesus from the dead o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, dwells in you. ele vive em você. Holy Spirit O Espírito Santo that manifested on the que earth manifestou na terra lives in you. vive em você. What's stopping you? O que está te parando? Soul of the earth, what's stopping you? Ministério Pescador Sal da Terra, o que está te parando? What's stopping you? O que está te parando? Amen? Amém? Amen? Amém. What do you reckon? You think that's good? Você acha que isso foi bom? I had a good time. Eu gostei muito, me diverti muito, aproveitei. God will not dwell no longer Deus in não- man-made temples. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. He dwells in you and me. Ele habita agora em você e em mim. I want to close. E eu quero fechar agora com isso. If we're the temple of the Holy Se Spirit, nós somos o templo do Espírito Santo agora, nothing changes. nada mudou. We're a priest, Nós somos um sacerdote, prophet nós somos um king profeta to God. e nós somos um rei para Deus. but the priest would go in Mas o profeta, o sacerdote minister. entrava e ministrava to God a Deus in the temple. lá no templo. He'd walk up to the E candlesticks aí ele ia até onde havia o menorá, o candelabro, and keep topping oil e ele ficava reabastecendo ali de azeite. and trimming the wick. E ele ficava ali podando as arestas So it como se burns fosse brighter. um fio de vela. In the temple, E ali no templo they had a morning sacrifice havia um sacrifício de manhã and an evening e havia um sacrifice. sacrifício à tarde. Can we stand? Podemos nos levantar, por favor? Emmanuel, you can come. I Emmanuel? want to close with this. Eu quero encerrar assim. In the temple, No templo there's a morning sacrifice havia um sacrifício pela manhã and an evening e um sacrifice. sacrifício pela tarde. Jesus Jesus died morreu on the cross na cruz and gave up his life e abriu mão de sua própria vida in the evening. na tarde. At the same time, Jesus was dying Na mesma hora que Jesus estava morrendo and gave up his spirit, e dando o seu espírito, the priest in the temple o sacerdote no templo was killing the lamb estava matando o cordeiro and offering the e sacrifice. oferecendo o sacrifício. So if we're the temple of the Holy Então, se Spirit, agora nós somos o templo do Espírito Santo, I want you to hear this. ouça isso. I got this revelation this week Eu recebi essa revelação essa semana, when I was studying this. quando eu estava estudando mais sobre esse assunto. If we're truly the Holy Spirit's temple, Se nós realmente somos o templo do Espírito Santo hoje, everyone say to me, I am todo mundo diga comigo, eu sou the Holy Spirit's temple. o templo do Espírito Santo. God dwells in me. Deus habita em mim. I believe that. E você crê nisso? Amen. So if we are the temple Então, se nós somos o of the templo Holy Spirit do Espírito Santo and the Holy Spirit e o Espírito Santo lives inside us, vive dentro de nós, then there must be two sacrifices. então tem que haver dois sacrifícios. I know Jesus died for me. Eu sei que Jesus já morreu por mim. That made it possible. E isso fez possível. So he's the evening sacrifice. Ele se tornou o But sacrifício there da must be a tarde. morning Mas sacrifice. tem que haver também um sacrifício I pela wanna ask you manhã. a question. E eu quero te fazer uma pergunta What is the agora. morning sacrifice? Qual é o sacrifício da manhã? What must be the morning O que tem que sacrifice? ser esse sacrifício da manhã? If Jesus is Se Jesus the evening é o sacrifice sacrifício da tarde and you're the temple of e the Holy você é o templo Spirit do Espírito Santo and God's word doesn't e a change palavra de Deus não muda and God himself e doesn't o próprio change, Deus não muda, so what's the evening Então- sacrifice? What's the morning qual é o sacrifice? sacrifício da manhã? If Jesus is the evening Se, sacrifice, se Jesus é o sacrifício da what tarde, is the morning qual é o sacrifice? sacrifício agora da manhã? You. Você. The Bible says, A Bíblia diz, take up your cross pegue a sua cruz daily. diariamente. Deny yourself and take up Negue your a si cross mesmo e pegue a sua cruz daily. diariamente. The Bible says, A Bíblia diz, offer your body as a living ofereça o seu corpo sacrifice como um sacrifício daily. vivo The Bible diariamente. says,
A Bíblia Crucify diz, the flesh crucifique a sua carne daily. diariamente. See, nothing changes. Então perceba que nada mudou. The pattern of the Bible does O not padrão change. da Bíblia não mudou. We're not under law, Nós não estamos mais sob a We're lei. under His Nós mercy estamos and agora grace. sob a misericórdia e but graça the dele. pattern Mas o padrão does not change. não mudou. That in the morning, Então, pela when I manhã, wake up, quando eu my acordo, life is not my a own. minha vida não é minha. I've been bought at a price Eu fui pago, fui comprado I've por um been preço. crucified Eu fui crucificado com Cristo. with Christ. Com Cristo. That no longer I live, Então eu não vivo mais but eu, Christ lives in mas me. Cristo vive em That mim. every time I lift up my Então toda hands, vez que eu levanto as minhas it's not mãos, just praise, não é só um it's not louvor, just worship, não é só uma it's a adoração, sacrifice é um of praise. sacrifício de louvor. Every time I fast, Então toda vez que eu I'm jejuo, denying myself, toda vez que eu nego a I'm mim taking mesmo, up my eu cross, estou pegando a and minha I'm cruz following e Him. estou seguindo a You Ele. see, if I don't become the Então morning veja que se eu sacrifice, não me tornar o the evening sacrifício da sacrifice manhã, doesn't matter. o sacrifício da tarde não importa. I have to be crucified every day. Eu tenho que me crucificar todo And when dia. I'm crucified every E quando day, eu me crucifico todo dia, when I die to myself quando eu every day, morro para mim todo dia, when I say Jesus quando is eu my digo Lord every que day, Jesus é meu Senhor todo that no dia, longer I live. então não mais eu quem vivo. Old things, As coisas velhas have passed away. já passaram. and behold, E olhe, all things become new. porque todas as coisas se fizeram novas. Hallelujah! Aleluia! I don't want nothing Eu não quero nada to block my experience with Jesus. para bloquear a minha experiência com Yes, He Jesus. loves you. Sim, Ele te ama. Even if I fall, Mesmo se nós He cairmos, picks me up. Ele me pega. Even if I sin Mesmo se eu pecar and I confess my e eu sin, confessar o meu pecado, He's faithful Ele é fiel and just e Ele é justo to cleanse me para me limpar from all filth. de toda sujeira. But you know what? Mas sabe de uma coisa? What a way to live. What a way to Que live. grande forma de viver. Just in the 30-fold. Só a 30 por 1? Just in the Ou 60-fold. só a 60 por 1? I want to live in the holy. Ou eu vou holies. viver lá dentro do Santo dos Santos? See, any man put on Christ, Então perceba que qualquer homem, any person, any man, woman that puts on Jesus qualquer homem ou mulher que pegar Jesus de verdade, is lawful ele tem direito legal and he's allowed e é permitido a ele to walk behind the veil entrar depois do And sit véu in God's e presence. sentar na presença de Deus because of the blood of Jesus. por causa do sangue de Jesus. You have every right Você tem todo o go direito into the holy de place. entrar agora no santíssimo lugar to receive mercy para receber misericórdia in the time of need. no tempo de necessidade. This conference, Essa conferência, please don't take por this as favor, common. não ache que é algo comum. Please don't treat this as Por strange favor, não fire. trate isso como um fogo estranho. Let the fire of the Holy Deixe Spirit. que o fogo do Espírito Santo He's going to teach some people here ensine algumas pessoas aqui things you've never heard before. coisas que vocês nunca And viram a part of antes. your brain, E parte do seu part of cérebro, your mind. parte da sua mente, this is not right pode até pensar, mas não This is está not certo. true. Isso não é verdade, because you're used to tradition. porque você está acostumado à tradição. Break off all the shackles Mas quebre agora todas as and cadeias leave this conference e different. deixe essa conferência de uma forma diferente. This is what God wants from this Isso conference. é o que Deus quer dessa conferência. Pull back the veil, Ele está puxando o véu show you Jesus e Ele in está His te glory. mostrando que Jesus está lá. And now in closing, E agora, para fechar, the temple o templo, from the outer court da parte lá do átrio, do pátio externo, to the door of the inner court, até a parte da entrada para o santo lugar, the Bible says a Bíblia diz it's 4,000 que ele media 4.000 cubic square, côvados quadrados, meaning a significando cubic que um côvado bit côvado the top of your finger. é da ponta do seu dedo até a ponta do seu cotovelo. That's how they used to measure. Isso é como eles costumavam medir, From the côvado. outside E lá da parte de fora do to pátio to the first door, até a primeira porta do santo lugar, 4,000 square meters. haviam 4.000 côvados quadrados. Yeah, 4,000 cubic meters. From that door Daquela porta to the Holy of Holies até a entrada do Santo dos is Santos 2,000 cubic. havia 2.000 côvados And quadrados. from this door E dessa porta into the Holy of Holies até o centro do Santo dos Santos is 1,000. havia 1.000 côvados. You know, from the time of Adam Sabe, no tempo de Adão, to the time of Jesus, de Adão até Jesus, 4,000 years. 4.000 anos. From the time of De Jesus Jesus to now, até agora, 2,000 years. 2.000 anos. Get ready. Se We're about prepare, to walk in porque the nós 1,000 estamos years of entrando no Jesus. milênio. We're about to walk in Nós the estamos power of the entrando Holy no Spirit. poder do Espírito We're about Santo. to open the Estamos veil that entrando no nothing véu can que está stop aberto, us. aonde nada vai ser We're capaz de about nos the body parar. of Christ. Estamos entrando agora pelo Santo dos Santos.
about the body of Christ. Nós somos agora o corpo de Cristo. We're about to walk into the Holy Nós of estamos Holies. prestes a entrar no Santo dos We're Santos. there now. E nós estamos lá agora. Nothing's by mistake. Nada vai permanecer o sempre Outside is mesmo. judgment. Porque lá fora é julgamento, Inside is mas grace. aqui dentro é graça. Here is the revelation of the power of Aqui the a Holy revelação do Spirit. poder do Espírito Who's Santo. with me? Say amen. Quem está comigo, diga amém. Who wants to receive? Quem Say quer amen. receber isso, diga amém. Hallelujah. Aleluia. I'm finished. I'm going. Bye. Up to you. Love you. Amo vocês. Touch the person next to you. Toque a pessoa do seu lado. Say, wow. Fala You're assim, on uau, você está pegando fogo agora. fire. You're on fire. Você está pegando fogo. You're on fire. Você está pegando fogo. You're gonna burn. Nós vamos queimar I'm gonna agora. burn. Nós vamos queimar. I'm gonna close. E eu quero fechar. I honor you. I love you. Thank Eu you so honro much. vocês e amo muito vocês. God bless. Deus abençoe vocês. Glória a Deus! Quanto ensino poderoso. Temos aí uma tarde agora para ter comunhão, para processar tudo que a gente aprendeu ao longo dessa manhã. Quantos receberam muito aí, poderosamente? Quantos sabem que está só começando? Estão muito animados para o que vem por aí? Glória a Deus! Alguns recados. Ao final de cada período, ou seja, agora é só você apontar o celular para o QR Code. Está aqui já? Cadê o QR Code? E ali, chegou. Obrigada, Manu. As fotos dessa sessão, dessas duas sessões, vão estar disponíveis no link para vocês. Quem quiser ver as fotos, marca o nosso